Olá pessoal, um bom dia a todos, uma ótima semana, bom dia família que nos acompanha. Chegamos à nossa semana 4 do nosso PET, né? Volume 2. Espero que todos estejam bem, com muita saúde. E vamos iniciar aqui o conteúdo da semana 4. Então a semana passada nós vimos aí a semana 3 e a gente vai ver aqui agora a semana 4 do nosso PET. Então a semana 4 fala um pouquinho sobre... vai resgatar novamente o tema transformações químicas, né, já visto em semanas anteriores. E essa semana a gente vai aprofundar um pouquinho de transformação química e de reações químicas também. De equações químicas. Então, tem algumas questões aqui no início do PET aí da página da página semana 4. São questões que é para analisar um pouquinho sobre o tema, né? Então, a primeira é o seguinte: quando o objeto metálico enferruja, ele passa a ter características diferentes do original. Então, reflita sobre algumas dessas características. Elas evidenciam que ocorreu alguma transformação química? Sim, né? Então, assim, o enferrujamento dos materiais é uma prova que ocorreu ali uma transformação química. A B fala o seguinte: como você reconhece um alimento que está podre ou impróprio para o consumo? Então, qual as características dele que altera? Então, na realidade aí vem a questão do odor, né? A aparência do alimento, a coloração. Então, essas são algumas informações aí que vai estar mudando, né? Que vai estar ocorrendo essa transformação química. Então, aqui tem a questão do lixo também, né? Então, o material quando é descartado no lixo, então geralmente ele decompõe-se. Então, assim, ele é decomposto, a coloração dele também, ele vai mudar o enferrujamento, se caso ele for de um material, no caso ferro, né? Então, no caso, quando é de plástico, um plástico mais resistente, aparentemente ele não vai sofrer transformação, só devido a muitos anos de ali que ele vai decompor, mas aparentemente ele não vai sofrer transformações, se for de um plástico mais resistente. Então aqui tem uma frase bastante utilizada na química, que é de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então isso é uma questão aí que é bem falada aí na química, né? Qualquer modificação que ocorre com a matéria é considerada um fenômeno. Então aí a água em ebulição é um portão que enferruja, a massa de pão que, no caso, quando cresce, o gelo derretendo. Então, todos esses aí são exemplos aí de fenômenos. Então, aí, dependendo do fenômeno, eles são classificados em químico e físico, né? A gente já viu isso lá atrás um pouquinho, né? Fenômeno físico é aquele que ele apenas ocorre uma mudança de fase, né? Quando, no caso, o gelo derretendo, passando de sólido para líquido, né? Quando você corta um papel, você vai cortar um papel, ele vai ser um fenômeno físico. Agora a queima do papel já vai ser um fenômeno químico, né? Vai mudar totalmente a estrutura ali da composição do material. Então, uma transformação física consiste numa transformação em que não há formação de nova substância, né? Não ocorre alteração das propriedades características das substâncias iniciais, então permanece a mesma. Aí já as transformações químicas, aí já vai ter essa alteração aí no caso da substância inicial. Então já vai ocorrer essa alteração aí. Então as transformações químicas também pode ser chamada aí de reação química, né? Transformação ou fenômeno químico pode ser chamada aí de reações químicas também. Então aqui tem a questão quando eu queimo o papel, então geralmente aí vai formar aí o carvão, né? Então aquela fuligem, né, preta lá. Então vai ser a formação da fumaça, né? Então são alguns indícios aí de que está gerando, está formando uma nova substância aí, que está ocorrendo uma reação química, né, da celulose aí com o oxigênio do ar. Uma maneira bem simples aí de reconhecermos uma ocorrência de fenômenos químicos é a observação visual de alterações que ocorrem no sistema. Então, tem algumas mudanças que aparentemente são visíveis, né? Então, aí a questão da mudança de cor,
né, de um alimento, de um material quando ele pega fogo, né? A liberação de um gás, no caso um comprimido, quando a efervescência de um comprimido. Tem alguns exemplos aí, o antiácido estomacal, o bicarbonato de sódio, que a gente coloca no caso aí, do fermento de bolo. A formação de um sólido, quando aí no caso é misturado aí o líquido de uma bateria de automóvel com o cal, né, de pedreiro. A água do cal também com ar do gás carbônico. Então forma aí, existe a formação de um sólido, né, um precipitado aí. O aparecimento de chama ou de luminosidade. Então a questão do quando está pegando fogo, então aquela emissão daquela chama, ali está sendo indício que está ocorrendo uma reação química. Então, porém, algumas reações ocorrem sem evidências visuais. A formação de nova substância é constatada pela mudança das propriedades físico-químicas. Então, às vezes, quando não tem como você notar visivelmente essas mudanças, né? Então, aí já vai mudar já propriedades física-química da substância. E a gente vai ver aqui essas mudanças. Então, quando você vai você vai demonstrar uma transformação química, ela é feita através de uma reação química, né? Então você esquematiza aqui, o que vem antes da setinha é chamado de reagente, né? O que vem depois da seta é chamado produto, né? Significa que esses reagentes entrou em reação com o outro e formou aquele produto, gerou esse novo produto, né? Essa seta significa que ocorreu uma reação, né? Então os produtos iniciais reagiram com o outro e ocorreu a reação gerando esse novo produto, né? Então aqui tem um exemplo de uma equação química aqui, ó. Então é um átomo de carbono mais 2 átomos de oxigênio, né? Então esse mais significa que uma substância está entrando em contato com a outra, né? Então o carbono está entrando em contato com oxigênios e a setinha está indicando que está gerando aconteceu uma reação, né? Estão reagindo e formou esse novo produto aqui, que é o dióxido de carbono, que é um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então sempre que o total de átomos do reagente for igual ao do produto, diz que a equação está balanceada. Às vezes essa equação vai ser necessário um balanceamento, esse aqui é o métrico, né? Então já vimos isso aqui também anteriormente. Basta vocês retornar lá e ver como é que a gente balanceia essa equação. Geralmente a gente faz a contagem, né? Por exemplo, aqui eu tenho, ó, dois átomos de hidrogênio, né? Então, na realidade, como eu tenho 2, vai dar 4 átomos. 2 vezes 2, 4. Então, você multiplica o índice que vem à frente da letra com o índice lá que vem depois da letra, o pequenininho que vem embaixo aqui, né? Então aqui eu tenho 2H2 mais O2, né? Então na realidade, lá no meu produto final, eu vou ter que ter também 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então se caso não tiver, eu vou ter que fazer esse balanceamento. Então esses números que eu coloco à frente da letra, são números colocados para o balanceamento da equação. Esse 2 que for adicionado aí no caso, é o número que é colocado para balancear as equações. Então, esse foi o conteúdo, né? Então, eu vou explicar as atividades agora. Então, na atividade número 1, então pede para você analisar essas seguintes aqui, tarefas do dia a dia e observar qual delas que vai envolver transformação química. Então, volta lá atrás naquelas evidências lá. Então analisa realmente o que está acontecendo, se está tendo formação de um novo produto, se está luminosidade, né? E lembra que a transformação física não vai mudar a estrutura da matéria. Então pode ser uma mudança apenas de estado físico, viu? Então vamos prestar atenção, analisa direitinho e marca a opção correta. Na número 2 tem uma equação química dada aqui da hematita, né? Obtenção aí do ferro. Então aí a hematita mais o monóxido de carbono vai gerar aí o ferro mais o dióxido de carbono. Então lembrando aí que o que vem antes da seta é reagente, o que vem depois da seta é produto, né? E eu acabei de falar lá o que significa o sinal de adição, o que significa a setinha, né? Então vocês vão colocar aí, responder para mim aqui o que é que cada um
cada uma das opções, viu? Lembrando que o que vem antes é reagente, produto é o que está sendo formado, né? Reagente é o que está sendo consumido na equação, beleza? Na número 3 já foi dada aqui também uma equação, só que de forma em desenho, né? E aqui, lembrando que uma bolinha essa escura representa um átomo de carbono e essa bolinha vermelha representa o átomo de oxigênio. Então observa que aqui eu tenho um carbono com oxigênio, mais um carbono com oxigênio e tenho aqui 2 átomos de oxigênio junto no reagente. Lá no produto eu já tenho esse átomo de carbono junto com os 2 oxigênios. Essa letra A, eu não sei se o PET ficou dessa forma, mas esse 2 que está aqui na primeira CO2, esse 2 era a letra E, viu? Então vocês corrijam aí, por favor. Então no lugar desse 2 da letra A, vocês vão marcar a opção correta aqui, viu? Então vocês corrigem na letra A, colocam um E no lugar desse 2 aqui, fica CO e O2, a letra A, beleza? Vocês corrigem aí, marca a opção correta nessa número 3. Na número 4, fala o seguinte, os esquemas a seguir representam o sistema antes e depois da reação química, cores fantasia. Então, aqui não veio o desenho, viu? Aqui não veio o desenho, mas eu vou estar postando no grupo, né? No dia da aula, eu vou estar postando no grupo esse desenho aqui para vocês, beleza? Que aí vocês, para realizar a atividade, viu? A número 4. Aí de acordo com o desenho que é parecida com essa aqui da número 3, ó, os desenhos, mas não veio aqui. Eu vou estar postando aqui para vocês. Vocês vão escrever as formas, viu? Igual foi dado lá atrás, o reagente, o produto. E depois vai ter que balancear a equação. Então, mas é muito tranquilo essa aqui. A equação é bem tranquila. E a número 5 aqui, número 5 e última, fala que o estudante listou o seguinte processo como exemplo de fenômeno, que envolve reações químicas. Então, vocês vão prestar atenção também. Então, observa que aqui é só reação química. Então, física não vai entrar. Então, vocês vão ver qual é o número de erro, quantos erros que ele ocorreu. Ele está falando que isso aqui são todos reações químicas. Então, vocês vão retirar, no caso, quais as que não são. Então, quantas vezes ele errou aqui. E quais dessas aqui que ele errou. E essa quantidade vocês vão marcar aqui na opção aqui. Da letra A, tá a letra E, a opção correta. Beleza? Então, essa foi a atividade da semana 4, com o conteúdo. Espero que vocês assistam. Vou estar disponível aqui também. Qualquer coisa vocês podem estar me chamando aqui no privado, que eu irei auxiliar aí na resolução da semana 4. No mais, uma ótima semana a todos.